Olá! Vamos iniciar mais uma aula do curso. Nesta aula, vamos aprender a dimensionar as instalações de água fria. Vamos aos estudos? Para que o sistema de tubulações e peças de utilização, chuveiros, torneiras, etc., funcionem perfeitamente, as instalações devem ser projetadas de modo a garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidade suficiente e principalmente com pressões adequadas. A seguir, irei demonstrar, através de exemplos práticos, como dimensionar as tubulações para a condução de água fria. Para iniciar o dimensionamento, precisamos saber o número de peças de utilização que esta tubulação irá atender e a vazão que cada peça necessita para funcionar perfeitamente. Esta quantidade de água está relacionada com um número. Esse número é chamado de peso das peças de utilização. Então, o primeiro passo é calcular a soma dos pesos das peças de utilização para cada trecho. Estes pesos estão relacionados nesta tabela. Após obter o resultado da soma dos pesos, vamos verificar no ábaco luneta qual o diâmetro de tubo correspondente ao resultado desta soma. Esta tabela e o ábaco luneta estão disponíveis para download abaixo do vídeo. Vamos ver na prática como funciona o dimensionamento. Vamos calcular os diâmetros da instalação de água fria mostrada na tela que abastece as seguintes peças de utilização: uma bacia sanitária com válvula de descarga, uma ducha higiênica, um lavatório, torneira ou misturador, um chuveiro elétrico, uma pia com torneira elétrica, um tanque e uma torneira de jardim. Observando o desenho esquemático, podemos constatar a divisão desse sistema em vários trechos: AB, BC, DE, EF e FG. Devemos iniciar o cálculo partindo do reservatório, ou seja, pelos trechos AB e DE. Vamos iniciar calculando o trecho AB, primeiro barrilete, e os ramais que o mesmo atende. Esta é uma coluna exclusiva para a bacia sanitária com válvula de descarga. Sendo assim, a única peça alimentada por essa tubulação é a bacia sanitária. Olhando na tabela de pesos relativos, encontramos o peso relativo de 32. Com esse valor, vamos procurar no ábaco de luneta qual o diâmetro indicado para o trecho AB. O valor 32 está entre 18 e 44, que corresponde a 40 milímetros, tubulação soldável, ou 1,1 polegadas, para tubulação roscável. Como o trecho AB e BC alimentam o mesmo aparelho, a válvula de descarga, a vazão de água que passa pelo trecho BC será a mesma que passa pelo trecho AB, ou seja, o diâmetro da tubulação indicada é de 40 milímetros para a tubulação soldável, ou 1,1 para a tubulação roscável. Agora vamos dimensionar a tubulação da coluna que abastece os demais aparelhos. Vamos começar calculando o diâmetro necessário para a tubulação DE, que abastecerá a ducha higiênica, lavatório, chuveiro elétrico, pia, tanque e a torneira de jardim. Se consultarmos o peso de cada aparelho na tabela de pesos relativos, vamos obter um peso total igual a 2. Com esse valor, vamos procurar no ábaco luneta qual o diâmetro indicado para esse trecho de tubo. Esse número está entre 1,1 e 3,5. Portanto, os diâmetros correspondentes são 25 milímetros para a tubulação soldável ou 3/4 para a tubulação roscável. A vazão de água que passa pelos trechos EF, coluna, e FG, ramal, é igual à soma dos pesos dos aparelhos atendidos pelo trecho DE. Sendo assim, o diâmetro dos trechos EF e FG serão os mesmos do trecho DE. Optando pela tubulação soldável, temos os seguintes resultados: trechos AB e BC com diâmetros de 40 milímetros
e trechos DE, EF e FG com diâmetros de 25 milímetros. Quanto aos subramais, que são os trechos de tubulação entre o ramal e a peça de utilização, devemos verificar o peso de cada peça e o seu diâmetro correspondente. Por exemplo, o peso da ducha higiênica é de 0,4. Verificando no ábaco luneta, esse valor está entre 0 e 1,1. Neste caso, corresponde a 20 milímetros para tubulação soldável, ou meia polegada para tubulação roscável. Utiliza-se o mesmo raciocínio para o cálculo dos demais trechos, que alimentam cada peça de utilização separadamente. Eu já fiz o cálculo dos subramais optando pela tubulação soldável. Temos para todos os subramais diâmetro de 20 milímetros. Precisamos ficar atentos sobre os diâmetros mínimos dos subramais, regido pela norma NBR 5626. Por exemplo, de acordo com a norma, o diâmetro mínimo para o subramal de um chuveiro é de 15 milímetros. Abaixo do vídeo está disponível para download essa tabela com os diâmetros mínimos dos subramais. Nesta instalação, encontramos 3 diâmetros diferentes. É comum em pequenas instalações isso acontecer. Observe que o diâmetro dos subramais é menor que o diâmetro do ramal. Neste caso, pode-se elevar o custo da instalação, devido às sobras que normalmente ocorrem em virtude da variedade de diâmetro e necessita adquirir um maior número de conexões. Eu poderia ter subdividido em trechos menores o trecho FG, incluindo umas poucas peças cada um. Nesse caso, seria possível ir diminuindo os diâmetros, mas como falei anteriormente, trabalhar com muitos diâmetros é mais caro do que uniformizá-los. O método de cálculo que acabamos de fazer é conhecido como método de consumo máximo possível. Neste método, considera o uso de todas as peças atendidas por um mesmo ramal ao mesmo tempo. Outra forma de se calcular o dimensionamento das tubulações é pelo método de consumo máximo provável. Neste método, é considerado a soma dos pesos das peças que serão alimentados por cada trecho e verifica o diâmetro correspondente nesta régua. Na régua, consta os diâmetros de tubos de PVC rígido e as vazões em função da soma dos pesos. Vamos ver um exemplo. Tenho aqui o mesmo desenho esquemático utilizado no método de consumo máximo possível. Vamos supor que a torneira da pia da cozinha e o chuveiro fossem atendidos pelo mesmo ramal e que esses sejam utilizados ao mesmo tempo. Vamos somar o peso das peças. Ambas as peças têm o peso 0,1, contabilizando um total de 0,2. Vamos até a régua, localizamos o peso 0,2, que indica um diâmetro de 16 milímetros. Para obras verticais ou horizontais de grande porte, o recomendado é o uso do consumo máximo provável, o que acabamos de fazer, pois nesses casos o número de peças utilizadas são maiores. Observe também que o ábaco de luneta só pode ser utilizado para somatório de peso até 100. Então, para somatório acima de 100, deve ser consultado a régua, conhecido também como nomograma de pesos, vazões e diâmetros. Assim, concluímos essa aula, onde aprendemos a fazer o dimensionamento das tubulações de água fria. Todas as tabelas e imagens apresentadas aqui estão disponíveis para download abaixo do vídeo. Qualquer dúvida sobre o assunto abordado, nós estamos à disposição para esclarecê-las.